Boa noite, estamos aqui em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Rogamos a Deus que nos abençoe nessa reflexão sobre a obra psicografada por Raul Teixeira, ditada pelo Espírito Joanes, intitulado Para Uso Diário. Nós vamos fazer, então, essas reflexões. Eu me chamo Leísa Paloski de Oliveira e temos conosco Carla Fauro, que vai responder as nossas questões aqui referentes ao livro. Então, seja muito bem-vinda, Carla. Obrigada, boa noite a todos. Iniciando, então, nossa reflexão sobre o livro, eu gostaria de perguntar para a Leísa, quem foi o Espírito Joanes, autor das mensagens desse livro para uso diário? Nos traz informação sobre Joanes é o Espírito Camilo, na abertura do livro. Ele fala que quando Maurício de Nassau veio com a equipe holandesa, né, ocupar as possessões holandesas aqui no Brasil, eles se dirigiram a Pernambuco. E junto a esse Maurício de Nassau veio um oficial que também tinha uma habilidade muito grande no campo das artes. E esse oficial muito dedicado e muito disciplinado participou junto com Maurício de Nassau dessa obra aqui dos holandeses no Brasil. Depois, quando Maurício de Nassau retorna para a Europa, ele decide por ficar enamorado pelas terras pernambucanas, pelo jeito gentil do povo nordestino, ele se apaixona pelo Brasil. Então, ele acaba se casando, tendo família e tem uma longa vida aqui no Brasil. Mais tarde ele reencarna ainda na Europa, então ele não retorna ao Brasil tão cedo, né? Ele reencarna, nós vamos ter aí o retorno dele à área europeia em função de compromissos reencarnatórios. E uma dessas reencarnações, uma das últimas, ele vive na Alemanha, e lá ele tem o nome, então, de Johannes Bergman, é também um artista, mas muito ainda lembrando das cenas aqui do Brasil, né? Ele sonhava, lembrando em memória como espírito, né? Então, ele sonhava com as florestas, lia muito sobre o Brasil, mas não volta ao Brasil. E quando ele retorna à pátria espiritual, ele vem conhecer o espiritismo na medida em que ele busca os queridos amigos nesse processo reencarnatório, né, que estariam reencarnados no Brasil, e ele os encontra no território fluminense ligados às lides do espiritismo. E então Joanes vem aprender sobre o espiritismo e adota esse nome com essa agora, né, o seu nome mais próximo da língua portuguesa. Então, Joanes é esse espírito que jornadeia em diferentes reencarnações, né, vai acumulando experiências e resolve, então, se juntar a esse grupo de espíritas para atender as mensagens aqui em torno da doutrina espírita, junto ao coração amoroso de Jesus, aqueles que o buscam. E qual foi o objetivo de Joanes ao escrever esse livro? Quando Joanes, então, se junta a essa equipe de amigos espirituais reencarnados aqui no Brasil, e estudando espiritismo, ele percebe o quanto as pessoas passam por dificuldades no dia a dia, essas circunstâncias, esses episódios, e muitas vezes ficam presas a quadros diários. Então, o seu objetivo foi de trazer algum alento, e até ele fala que se pudesse atender a um coração com a redação desse livro, teria atingido o seu objetivo. Ele usa, então, frases do Evangelho segundo o Espiritismo e vai direcionando de forma que possa ser utilizado melhor e com maior clareza essas oportunidades do dia. Então, ele abre essa parte inicial do livro falando que a cada dia já basta o seu mal. Então, para que a gente não prolongue sofrimentos e não antecipe também situações
mas que a gente aprenda a viver um dia de cada vez. Então, Carla, agora vamos às questões aí relativas ao nosso livro, então. A primeira pergunta é: qual o enfoque do capítulo que Joane se refere a valorize o seu dia? Então, o objetivo de Joanes é dar mensagens diárias, né? Para que a gente possa realmente aproveitar o tempo e a vida, né? Enquanto aqui. E principalmente agradecer a oportunidade da encarnação. Então, esse é o objetivo geral que ele coloca em todas as mensagens. A mensagem do capítulo Valorize o seu dia, ele inicia chamando a atenção de que o nosso dia deve estar repleto das melhores memórias. Então, o que nós faremos do nosso dia é aquilo que nós faremos da nossa vida. Então, ele sugere que nós iniciemos o dia com uma prece e terminemos o dia com uma prece. A prece do início do dia seria aquela prece onde nós nos colocamos, né, nas mãos do Criador, onde nós entendemos a proteção intensa, né, da espiritualidade superior sobre todos os nossos atos durante o nosso dia. E a prece da noite seria aquela onde nós faríamos uma retrospectiva das nossas ações, dos nossos pensamentos. Então, aquilo que for bom ou aquilo que for construtivo, nós vamos reter. Aquilo que nos chamar a atenção, que não foi adequado, nós vamos colocar, então, na nossa lista de melhorar. Então, esse é o princípio, né, de nós iniciarmos o nosso dia com a proteção e terminarmos o nosso dia, principalmente, com a reflexão e o agradecimento de tudo aquilo que nós recebemos durante o dia. E ele também dá instruções para que a gente, durante o dia, faça o nosso melhor, sem reclamação, sem revolta e sem desespero. Ou seja, nós estamos no lugar certo, na hora certa, com as pessoas que nós nos afinamos, bem ou mal, para o nosso desenvolvimento interior. Então, a reclamação, ela nos afasta de percebermos a oportunidade que nós estamos recebendo em cada um dos acontecimentos e também nos tira o raciocínio de como melhor agir. Então, se nós aprendemos a não reclamar e a entender que existe um objetivo por trás de tudo que nos acontece, nós vamos viver o dia, né, de uma forma mais equilibrada. Ele também nos diz: busque amigos, que a amizade no mundo é como o beijo solar iluminando as flores, sem o qual elas tendem a murchar e fenecer. Então, nós estamos no mundo, nós estamos aqui na Terra, e nós somos seres sociais. Então, nós necessitamos da convivência com outras pessoas, para aprendermos com elas e, por sua vez, para ensinarmos, né, aquilo que para nós já é já é adquirido. Então, quando ele fala para a gente buscar amigos, não significa que a gente deva desprezar os nossos familiares e ir buscar amizades fora. Na verdade, quando ele fala em amigos, né, eles podem estar fora dos nossos laços consanguíneos ou dentro dos nossos laços consanguíneos. O ideal é que fôssemos todos, né, dentro da nossa família, fôssemos todos amigos, que pudéssemos conversar, que pudéssemos rir, que pudéssemos perdoar, assim como nós fazemos com os nossos amigos. Mas dentro de casa as coisas às vezes são um pouco mais difíceis, mas se nós tivermos esse pensamento dele, que a amizade é como o beijo solar iluminando as flores, né, nós vamos entender, né, aqueles com quem nos rodeia, aquele com quem nós estamos rodeados, para que eles sejam realmente amigos contribuindo no nosso desenvolvimento, no nosso dia a dia. Alimente-se bem e o necessário. Então, o nosso corpo necessita de
um abastecimento físico ainda, uma vez que nós somos matéria ainda, né? Enquanto encarnados. Mas esse alimento, quando ele fala alimente-se bem e o necessário, é que a gente saiba escolher quais são os alimentos mais importantes para a nossa nutrição e a quantidade necessária, porque todo desequilíbrio ele vai aparecer no nosso corpo depois, né, em forma de dificuldades. Assim como também ele nos alerta para afastarmos dos alcoólicos, que os alcoólicos nada mais são do que um veneno que vai gradativamente afetando a nossa saúde. Viva com alegria, apesar das dificuldades. Como é que nós vamos ficar alegres, né? Se nós temos uma vida de muitas tribulações, de muitos infortúnios, de muitas tristezas. Mas aí é quando nós vamos reverter, né? E vamos raciocinar sobre tudo aquilo que nos acontece e recebermos aquilo com gratidão. Então, quando ele fala anteriormente, nada reclame, então vale aqui também. Nada reclame, tudo agradeça. Procure o objetivo por trás de cada acontecimento, de cada tristeza. E seja alegre, né? Apesar de tudo, seja alegre. E, principalmente, faça do teu dia uma constante ação no bem. Porque enquanto cristãos, ou seja, enquanto nós assumimos, né, o Cristo como nosso modelo e guia, né, nós não teríamos como fazer diferente a não ser escolhermos todas as ações no bem que se fizerem possíveis naquele momento. Lembrando que o bem que eu não fiz também é um mal. Então, essa prece inicial da manhã, ela pode ser incluída como que a espiritualidade nos ajude a perceber, né? Todo o bem que eu possa fazer e que me dê a iluminação, que me dê os pensamentos positivos, que me dê a criatividade, para que eu possa fazer do meu dia realmente um dia de bondade, um dia de crescimento individual, para mim e para os outros. Carla, nesse tempo de tantas tribulações e correrias, o que nos fala o autor sobre agir com calma? Bom, esse capítulo é fantástico, né? Porque se há uma coisa que a gente não faz, né, no nosso dia é agir com calma. Então a gente se deixa levar, né, pelaquela correria. E agora, esse tempo de pandemia fez a gente refletir um pouquinho sobre isso, a gente conseguiu dar uma desacelerada, mas quando a gente se vê, a gente está na roda viva ainda continuando. Porque nós temos, né, nos deixamos levar pelo ditado que diz que tempo é dinheiro, então nós temos que produzir e lucrar. Então, isso é um conceito enraizado, né, enquanto espíritos encarnados na Terra ainda, onde predomina, né, a materialidade, onde ainda há muita inferioridade, e nós nem paramos para refletir, nós deixamos levar por isso. Então nós temos que produzir, fazer, né, e o nosso dia com 24 horas não é suficiente, né, sempre terminamos o dia com aquela sensação de que, nossa, não deu tempo de fazer isso, não deu tempo de fazer aquilo, né? Mas veja, tudo isso é secundário para a alma, né? Porque o nosso corpo aqui é temporário e os nossos bens são empréstimos. Então, enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós vamos usufruir dos bens que nós ganharmos, mas isso tudo vai ficar. E quando nós desencarnarmos, a nossa bagagem não vai estar repleta de ouro, de moedas, né, de aquisições, ela vai estar repleta de ações. Então, é importante que nós entendamos isso como um objetivo principal da nossa vida o que é que nós precisamos como espírito desenvolvermos. Nossa, mas então eu não preciso ir trabalhar, eu não preciso de dinheiro. Não, o nosso corpo físico nos pede a subsistência. O que ele está falando aqui é nós termos esse sentimento
superior a todos os outros, né? Ou eu preciso produzir, trabalhar, né? E esquecer que nós precisamos de muitas outras coisas, assim como nós falamos anteriormente na questão da amizade, da convivência, né? Que isso é muito importante para o desenvolvimento do espíritos. Ele diz assim que não convertamos em tormento e destruição o que deveria ser fonte de vida, o tempo. Então, o tempo é fonte de vida. O que ele está querendo dizer com isso, né? O que eu vou fazer do meu tempo, né? Quais são as escolhas, quais são as determinações, né? Para que eu vou destinar o meu tempo? Então, é importante que eu tenha isso equilibrado. Então, tem a hora do trabalhar, tem a hora do conviver, tem a hora do se alimentar, tem a hora do descanso. Ele diz que é inadmissível que a gente não pare para fazer uma boa refeição, né? Que a gente não conviva durante uma refeição. Então, claro, há situações em que isso é impossível, mas sempre que nós consigamos estar reunidos em família, termos às vezes, porque às vezes é o que a família consegue, é só aquele momento da refeição, né? Então, que a gente valorize essa questão, que a gente pare, né, para se alimentar e principalmente dê descanso ao nosso corpo, né? Então, eu não preciso dormir muito, precisa sim, precisa dormir o necessário, porque durante o sono o nosso espírito tem outros objetivos, enquanto o nosso corpo descansa, refaz, reorganiza o metabolismo, absorve todas as energias dos alimentos, repõe as células, o nosso espírito se aproveita desse momento para aprendizado, onde só o nosso corpo repousa e o nosso espírito galga, né, o espaço para conviver com outros espíritos, para aprender. Então, que nós demos ao nosso corpo, né, o alimento e o descanso. Não se contamine com a irritação dos outros, na medida do possível, evidente. Mas veja, isso é uma escolha tua. Então, se você levanta de manhã, né, e bate a perna bate a perna na cama, né, e diz, meu Deus, né, começou desastrado. E em seguida tropeça no cachorro, fala, meu dia começou muito mal, né? E aí chega para tomar café, né, acabou o pão que você gosta, aí você já fica irritado com aquilo. Aí você sai, pega o carro, vai para o trânsito, né, e alguém não respeita, passa na sua frente. E você diz, meu Deus, e xinga tudo. Quer dizer, a escolha de iniciar o dia dessa forma, de quem foi? Foi tua? Porque, eu tropecei na cama e tive uma dor. Sim, eu tropecei na cama, fiquei com dor na perna, né? Eu vou lá, faço uma massagem, faço uma pomada, reponho e começo o meu dia. Então, eu não preciso me contaminar, né, com a irritação dos outros e não preciso contaminar os outros com a minha irritação. Porque se a mesa estiver com outros familiares e eu levantar reclamando, xingando e achando ruim, os outros familiares também vão se sentir irritados. Então, é importante que a gente tenha esse pensamento, e a irritação, ela está presente em todos os momentos. Então, está na minha casa, está no funcionário daquela loja que eu vou, está no meu colega de trabalho. Então, assim, não nos contaminarmos com a irritação dos outros e não utilizarmos a nossa irritação para contaminar os outros. Faça tudo com calma, sem atropelos, né? Então, por que a gente não levanta 10 minutos mais cedo, né, a ponto de sair com calma? Não, porque eu estou tão cansada, eu preciso dormir mais. O despertador tocou, mas eu vou dormir mais 10 minutos. Né, assim, escolha minha também, levantar atrasado, sair atrasado, né, ter que correr. Então, escolha minha. Eu escolhi passar o meu dia com atropelo. Né? No fim do dia, depois, pare para verificar quanto estresse você adquiriu, né, e para que isso te serviu. O tempo, ele deve servir para aprendizado, deve servir para que a gente haja, ajude e cresça. Então,
a transformação do tempo em algo edificante também é escolha nossa, também é meta nossa. O que eu vou fazer no meu dia hoje? Como é que eu vou fazer melhor? Como é que eu vou crescer com essa oportunidade que eu ganhei hoje de mais um dia? E esse viver com calma, né? Ele vai trazer uma serenidade e uma paz que não tem explicação. Só que se você não faz isso com calma, você não vai experimentar serenidade. Então, você não tem nem noção do que é ter serenidade. Mas há pessoas que, mesmo quando terminam uma tarefa antes, né, e teriam alguns minutos para reflexão, para um descanso, ficam agoniadas porque, nossa, eu não estou fazendo nada. Então, veja quantas situações, né, de tribulações que a gente diz, a nossa vida é tribulada. Não, nós é que fazemos a nossa vida ser atribulada, com as escolhas que nós fazemos, de acordo com o tempo que nós dispomos. Qual a reflexão trazida a respeito dos objetivos da nossa encarnação? Toda encarnação tem uma razão ponderável, nos diz o Evangelho. Então, nós não fomos aqui jogados por Deus, por acaso, numa família qualquer, numa situação qualquer. Há sempre um objetivo por trás disso. E essa reencarnação que nós recebemos, e que serve de oportunidade de crescimento, tem que ter esse final. Ou seja, nós temos que ter crescimento e nós temos que aprender alguma coisa com tudo que nos acontece. E cada passo que eu dou, ele me leva em determinada direção. De acordo com as minhas escolhas, é como se a estrada se bifurcasse o tempo todo. Então, conforme a escolha que eu faça, eu vou ter consequências, às vezes boas, que vão nos trazer alegria, que vão nos trazer satisfação, e outras nem tanto. Mas veja, mesmo essas escolhas que vão trazer para a gente um desconforto, elas também têm um aprendizado, porque por ali eu sei que foi um passo enganoso, que eu não devia ir por ali. Então, é a hora de levantar, olhar e retomar a caminhada por uma outra escolha, sem lamentações, entendendo, nossa, por aqui eu já sabia que eu não devia ser. É como Thomas Edison, quando estava trabalhando no desenvolvimento da lâmpada, e ele fez mais de 90 tentativas, que não deram certo. E o auxiliar dele disse, mas você não entendeu ainda que você tem que desistir depois de tantas tentativas? Ele falou, o quê? Agora? Eu já conheço mais de 90 formas de fazer errado. Então, eu estou muito perto daquilo que me levaria ao sucesso. Então, essas escolhas, quer dizer, essas consequências, esses desconfortos que nós temos, eles também servem no nosso aprendizado. Opa, por ali, foi inadequado. Então, agora eu retomo a caminhada. Toda palavra que a gente emite, ela viaja no tempo e não tem mais volta. Então, o que é que nós estamos exteriorizando? Que a gente tome cuidado, com o que a gente fala. E que as nossas palavras sejam sempre para iluminar e construir. Então, assim, como é que nós vamos ter palavras que iluminam e constroem se nós não tivermos um repertório interior, que nos leve a essa atitude? Então, isso é muito importante que a gente comece a observar, tudo aquilo que eu falei, nossa, foi inadequado aquilo, Puxa, aquilo foi bacana, Então, estamos por aí, o que for inadequado a gente vai colocando lá na listinha do melhorar, e vai tomando cuidado, porque as palavras, uma vez que elas sejam lançadas ao vento, elas não retornam mais, Então, nós podemos nos arrepender depois por aquilo que foi dito. Cada gesto que a gente faz, ela mostra quem nós somos. Então, nós podemos até
fingirmos assim, eu faço de conta que eu sou uma determinada pessoa, mas como é a minha essência, eu vou demonstrando aos pouquinhos quem eu sou. Então, quem é que eu quero demonstrar, para as outras pessoas? Qual é a impressão que eu quero passar para as outras pessoas? Sem levar isso, evidentemente, para um lado exagerado, que seria aquele de mostrar sempre para as pessoas um lado bom, um lado excelente, que não corresponde à sua essência, porque daí você está se enganando, Mas é importante que a gente vá percebendo o que é que nós estamos mostrando para os outros, O que é que nós estamos mostrando para nós de quem nós somos. Porque nós vivermos, e pensarmos e agirmos com bom senso e com harmonia, seria a forma ideal de passarmos essa mensagem positiva de quem nós somos. Mas veja, eu não posso mostrar para os outros aquilo que eu não tenho. Então, se eu não sou uma pessoa paciente, eu não vou demonstrar paciência, E se eu me proponho a ser mais paciente, eu vou receber oportunidades de exercitar a minha paciência. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, De como que nós queremos viver, quais são as escolhas que nós queremos fazer. Porque quando Jesus diz, pedi, obtereis, batei, abrir-se-vos-á, em que ele fala especificamente da questão da prece, nós podemos também nos reportar dentro dessa frase que aquele que pede recebe, Então, eu não posso, semear discórdia e esperar amor e reconhecimento. Então, eu preciso sempre fazer alguma coisa para que eu possa depois receber aquilo na mesma intensidade. Mas ninguém faz, ninguém faz. Ninguém dá vez no trânsito, eu também não vou dar. E não vai receber ajuda no trânsito, pode ter certeza, porque o passo tem que ser com você, você tem que semear, coisas boas para que você possa realmente colher coisas boas. E os nossos sonhos e anseios, Como é que nós lidamos com os nossos sonhos? O que eu quero? Qual é o meu sonho, meu grande sonho? O que eu faço? Então, assim, pede e receberás. Então, meu sonho é ter um grande emprego. Perfeito. O que você vai fazer para conseguir isso? Bom, eu vou estudar, eu vou procurar fazer um concurso, ou eu vou procurar estar mais capacitado para aquela determinada vaga. Perfeito, Ou eu vou, a qualquer custo, tentar obter aquele emprego. Não, mas tem uma pessoa lá, não tem importância, eu vou dar um jeito de minar todo o trabalho dela para que eu possa ocupar o espaço dela, Então, veja, o que eu estou fazendo com os meus sonhos? Quais são as escolhas que eu estou fazendo com o meu sonho? E isso se chama competição e ela é muito, muito grande no nosso dia a dia, porque os nossos sonhos, acabam tirando a nossa razão muitas vezes. E a exemplo de Jesus, fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fizessem para nós, se nós tivéssemos isso como meta, veja, nós não iríamos destruir nada, nós não iríamos prejudicar ninguém para que aquilo que eu anseio ser realizasse. Então, eu coloco as minhas expectativas em busca das coisas que eu quero ter na minha vida, Mas há de ter muito cuidado de como é que eu vou agir de acordo com as minhas expectativas para que eu possa sair dessa encarnação, com saldo positivo, Que é o que importa e que é o nosso verdadeiro objetivo aqui enquanto encarnados. Então, Joanes, nesse livro, nós falamos de 3 capítulos aqui, O livro é repleto, ele é fantástico. Então, para o uso diário, eu posso ler uma mensagem por dia e fazer aquela mensagem, como norteadora do meu dia. É livro de cabeceira? Pode ser livro de cabeceira. Pode ser livro para fazer evangelho? Pode ser livro para fazer evangelho, Então, os conselhos ali são muito importantes para nós,
para nos lembrarmos. Então, quando ele diz assim, se uma pessoa hoje, né, fizer alguma coisa diferente por aquilo que eu sugeri aqui no livro, eu já estou satisfeito. Né? Então, essa pessoa pode ser você, né, a acolher, né, os conselhos para agir no bem, para fazer teu dia melhor. E se você fizer o teu dia melhor, com certeza, aqueles que você convive também vão ter um dia melhor. Agradecemos então, Carla, pela participação e estamos assim sensibilizados pela essa alma de artista, né, que valoriza o belo, toda essa veia poética e sensível do Joanes, que nos toca a vivenciar as coisas do cotidiano, como a gente abre o Evangelho e percebe lá que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem por um objetivo de nos orientar em relação às circunstâncias do dia, e essa foi a proposta do Cristo. Então, somos gratos aí pelas reflexões, por esse clima de mostrar que a vida refletida e colocada em prática na sua singeleza, nos atos mais simples, são aqueles que nos garantem um descanso, né? Colocar a cabeça no travesseiro e saber que esse dia foi vivido com esforço, com desafios, mas a alma se recoloca nas possibilidades de retomar no dia seguinte, corrigindo aquilo que não ficou bem feito, mas na certeza de que não precisa ficar preso ao passado e nem ansioso demais pelo futuro, mas viver um dia de cada vez. Então, nós deixamos aí para você fazer o encerramento da nossa noite de atividades e o nosso grande abraço em nome do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Então, encerrando as nossas atividades, vamos agradecer pelo dia que nós tivemos. Agradecer pela mensagem do Cristo que está presente em nossa vida. Agradecer por Ele ter estado conosco, por ter trazido a mensagem viva através do exemplo. E agradecemos também aos espíritos, a todos aqueles abnegados, encarnados, que nos trouxeram a doutrina espírita há 150 anos e que têm nos mostrado dia a dia que nós temos um único objetivo enquanto encarnados, que é sermos melhores. Que possamos, então, com a utilização dos trechos do Evangelho, com a leitura de livros edificantes, com a assimilação das mensagens dos espíritos superiores nos dando conselhos, tornarmos o nosso dia a dia mais rico de mensagens, rico de ações no bem, rico de entendimento, de paciência, de gratidão por tudo aquilo que nos acontece e de acolhimento aos nossos erros e aos erros daqueles com quem convivamos. Agradecemos ao Pai podermos estar reunidos na noite de hoje e agradecemos toda a ajuda e proteção que temos recebido. Fica conosco e ilumina os nossos dias. Que assim seja. Uma boa noite a todos e obrigada por estarem